Oi, o meu nome é Bruna. O meu grupo é composto por mim, pela Jadna, pela Grace, pela Júlia, e eu entrevistei um biomédico acupunturista e eu espero que vocês gostem. Bom, então eu sou o Emerson dos Reis, eu me formei na primeira turma de Biomedicina da Uniaselv em 2011, então já tem 12 anos de formado. Eu trabalhei em laboratório clínico até 2019, e aí desde 19 aí eu larguei o laboratório e fiquei somente com o consultório mesmo. Assim, você sempre de fazer a acupuntura, sempre foi algo a partir de alguma prática que você teve na faculdade? A acupuntura no primeiro momento era mais uma curiosidade, assim, porque tipo, naquelas semanas acadêmicas ou até em congressos, quase sempre tinha uma palestra, tinha algum mini curso, tinha alguma coisa ali falando sobre acupuntura, e foi algo assim que me despertou uma certa curiosidade. Eu me formei, tanto que eu demorei 5 anos para fazer a especialização, mas era algo que sempre estava ali, um dia eu quero fazer para entender, né? Como que isso funciona, como que isso mexe, por que que isso dá resultado, né? Uma medicina de 8, 10 mil anos, como que ainda funciona até hoje, como que isso é explicado. Então era mais uma curiosidade e até por isso que eu fui priorizando outras coisas. Só que aí realmente quando eu comecei a estudar e a entender toda a parte de fisiologia energética, a relação com as emoções e como que a medicina chinesa trabalha isso, por exemplo, isso me ajudou, inclusive, tudo da nossa fisiologia, das nossas doenças, né, na medicina ocidental, porque muitas coisas clareou, assim, consegui entender. Então, via que fazia sentido, as coisas se encaixavam na forma que a medicina chinesa vê as doenças, e aí eu comecei realmente a gostar, e aí eu terminei antes mesmo de terminar minha pós, já fui buscando outros cursos, né, de aperfeiçoamento, e aí eu realmente me identifiquei, e aí comecei a atender, e as coisas foram dando certo, e aí fiquei. Estou bem contente com a área, assim, até hoje. E você teve alguma dificuldade assim que você encontrou durante a especialização em acupuntura? Não, acredito que foi bem tranquilo, até porque eu já comecei a seguir uma linha mais científica, acho que até pelo nosso lado de biomédico, né, assim, de buscar realmente, hoje tem muitos estudos comprovando a eficácia, né, da medicina chinesa, da acupuntura, e quando você estimula um determinado ponto, qual determinada região do cérebro que estimula, que substância que é liberada, então hoje tem muito disso. A parte que mais eu tive dificuldade, assim, na verdade, foi depois como empreendedor mesmo, né? Essa parte de gestão, de gerir o consultório, principalmente ali 2000, agora a pandemia, né? Que a gente ainda está passando, né? Mas principalmente 2020, né? Que quando eu tinha saído do laboratório em 2019, aí tipo 3 meses depois veio a pandemia, né? Então, como biomédico, a grande maioria acaba empreendendo, né? Na área de acupuntura, estética, principalmente, né? Principalmente as mulheres, né? Na minha turma, assim, tem várias que estão com suas clínicas de estética, né? Que é uma área que o biomédico realmente está tomando conta, assim, né? Então a gente Verdade. precisa estudar bastante sobre isso também para estar preparado. E quais são os tratamentos mais procurados? Para quais tratamentos, assim, tipo, para mais dores lombares, mais problemas emocionais que o pessoal te procura para fazer a partir da acupuntura, assim, para tratar com a acupuntura? Na acupuntura, a grande queixa, assim, das pessoas são dores físicas, né? Então, normalmente, a maioria das pessoas buscam um tratamento realmente para dor lombar, enxaquecas, dores no joelho, ombro, normalmente dores físicas mesmo, é o que a gente mais trata, né? Mas, assim, de qualquer forma, na medicina chinesa a gente sempre faz essa relação das doenças físicas com algum desequilíbrio emocional, né? Então, na nossa medicina, por exemplo, a gente já fala a questão da psicossomática, né? Tipo, uma emoção influencia numa dor física, num problema físico, e na medicina chinesa a gente chama de psicoenergossomática, né? Ou seja, a gente tem um desequilíbrio emocional que gera um desequilíbrio energético, que aí vai gerar um problema físico. Aí a gente trata essa dor física, mas a gente também trata a questão energética e emocional, ou seja, a gente vai buscar a causa sempre do problema, né? Não fica somente em aliviar o sintoma, que é o que o remédio faz normalmente. Bacana. E tem alguma contraindicação, assim, às vezes criança não pode fazer, gestante ou idosos, ou qualquer um pode partir para esse tratamento? Não, não tem nenhuma contraindicação. Eu atendo bastante gestantes também. O tratamento de fertilidade, ela funciona muito bem. Então, já tive vários casos de sucesso, assim, com mulheres que não conseguiam engravidar e a gente conseguiu melhorar tanto taxa de hormonal, com homens também. E durante a gestação também a gente trata bastante coisa, questão de enjoos, né, que é muito comum as mulheres terem, principalmente nos primeiros meses, às vezes depois a questão de dores lombar. Crianças do mesmo jeito. Eu tenho meu sobrinho de 1 ano, eu já trato ele. O outro de 7 anos também já faz desde quando eu comecei, foi meu cobaiazinho ali também.
Legal. E eu até estava pesquisando um pouquinho, né, sobre a acupuntura antes de fazer a entrevista, e eu percebi, tipo, que tem vários tipos de acupuntura, e uma que me chamou a atenção é a eletroacupuntura, né, que agora, acho que com as novas tecnologias aí que estão surgindo, né, estão facilitando até um pouco mais o tratamento, deixando ele mais eficaz. Então, se puder explicar um pouquinho como é que funciona a eletroacupuntura, eu achei interessante. É um aparelho que ele tem uns eletrodos, né? E aí a gente, depois que a gente insere as agulhas, em alguns dos pontos, quando a gente faz um estímulo elétrico, ele libera muito mais substâncias e às vezes algumas substâncias diferentes. Então, por exemplo, tem pontos que a gente, quando a gente estimula com elétrico, ele libera mais óxido nítrico. Isso tem estudos comprovando isso. Então, quando a gente vai tratar uma dor, principalmente, o óxido nítrico ele ajuda bastante na regeneração. Então, é interessante nos casos de dor, principalmente a gente usar eletro, né? Por exemplo, um resultado que a gente precisaria de umas 3 sessões, por exemplo, sem eletro, com 2 a gente já consegue com eletro, porque ele acelera o processo, tanto de cicatrização quanto regeneração, principalmente nos casos de dores, né? Fazer com que o tratamento seja mais rápido e mais eficaz. Eu acho que para quem nunca fez, né, acupuntura ou não conhece direito, acho que uma dúvida que fica é se dói, né? Porque são agulhas, então a impressão que dá é que vai doer. E, tipo, durante o tratamento tem algum desconforto, ou talvez depois o local fica dolorido? De uma maneira geral, é bem tranquilo, porque a agulha ela é muito fina, ela é 0,25 milímetros, é um fio de cabelo, literalmente. E são colocadas em pontos específicos, né? Claro que a pessoa sente a hora que a gente coloca a agulha, mas é uma picadinha rápida, de segundos, a gente só faz a inserção, uma fisgadinha, um choquezinho, às vezes a pessoa dá ali nos pontos. Tem pontos, por exemplo, quando a gente usa pontos na mão, no pé, a gente tem muito mais sensibilidade por uma questão fisiológica e de defesa do nosso corpo, mas é somente na hora da inserção, a questão de 1 segundo já passou e depois durante todo o processo a pessoa não sente mais nada, né? Tanto que normalmente a grande maioria dos pacientes acabam dormindo ali durante a sessão, normalmente a gente deixa entre 20 e 30 minutos, né, as agulhas, e aí para tirar, normalmente não sente nada também, e depois também não fica dor nenhuma. E acho que para fazer o tratamento, né, precisa às vezes de mais de 1, 2 sessões, né? E qual é o período, assim, mais ou menos que a gente pode marcar entre uma sessão e outra? Às vezes, quando o paciente está com muita dor, principalmente que é o que a gente mais trata, às vezes uma dor crônica, que ele já tentou medicamento, já tentou vários tratamentos e não resolve, a gente pode fazer até 2 ou 3 sessões na semana. Então, depende muito do caso de cada paciente, mas normalmente a gente faz toda semana no começo. Aí isso varia de 4 a 6 a 8 sessões, dependendo de cada caso, né? Por exemplo, num caso de dor, a gente faz ali 4 a 6 sessões. A pessoa passou a semana toda sem dor, está se sentindo bem, a gente dá 15 dias. Aí a gente faz mais 1 ou 2 ali cada 15 dias, continua bem, aí vai se passando para 3 semanas e 1 vez por mês. A partir disso, ou a gente dá alta para o paciente, ou também ele pode ter muitos pacientes, por exemplo, que está comigo desde lá 2018, né? Que a gente faz ali uma sessão por mês ou a cada 3 semanas, por prevenção, né? Dependendo do caso de cada um. Principalmente, quem sofre com ansiedade, a ansiedade não tem cura, mas tem controle. Então a gente faz tratamento, por exemplo, e aí depois a gente faz ali uma sessão por mês, a cada 3 semanas, para manter isso sob controle, para não voltar, né? Bom, acho que para a gente finalizar, se você pudesse dar uma dica, assim, para um estudante de biomedicina agora do primeiro período, que é o meu caso, segundo, o que você falaria, assim? Bom, eu acho assim que o principal é não ter pressa de escolher a área de atuação e você nunca vai parar de estudar, né? A primeira coisa que a gente tem que saber é isso, que a graduação é somente um diploma, ali uma área que a gente vai estar formando, e a grande maioria, como eu falei, vai ser empreendedor. Então, quanto antes você começar a estudar sobre finanças, ter essa parte de gestão, de começar a entender o que é uma empresa, então é seguir isso e não ter pressa de escolher a área de atuação, assim, deixa acontecer. Por exemplo, eu fui fazer uma área que mais por curiosidade me identifiquei e estou trabalhando, né, com isso até hoje e pretendo continuar por um bom tempo. E entender o porquê que você está na área, né? Muitas vezes quando a gente pergunta para um estudante, não só na biomedicina, mas toda a área da saúde, normalmente a pessoa fala que está ali porque ela quer ajudar as pessoas, porque ela gosta da área da saúde, e aí a gente está meio que usando a capa de herói que a gente fala, né? Às vezes a pessoa quer salvar todo mundo, mas é ela que está precisando se salvar. Então tem que entender que é uma profissão, né, que você está ali para ajudar as pessoas, sim, mas em primeiro lugar é você tem que se valorizar, tem que, se você for arrumar, né, empreender, ter a tua empresa, primeiro você tem que pensar em você, né, e não querer ser o salvador de todo mundo, né, primeiro se colocar em primeiro lugar, assim, e eu acho que basicamente seriam essas
três dicas assim que eu daria para vocês. Bom, obrigada, Emerson, por topar fazer essa entrevista. Muito obrigada. Tá certo, não. Obrigado pelo convite, tá? Quando quiser vir, só para o que tiver. Obrigada, né?